Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos ao capítulo 19 do Evangelho de João, a cruz. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: "Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no", disse Pilatos. "Eu o considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: "De onde você vem?" Jesus, porém, não respondeu. "Por que você se nega a falar comigo?" perguntou Pilatos. "Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?" Jesus disse: "Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior." Então, Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: "Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: "Vejam, aqui está o seu rei." "Fora com ele!" gritaram. "Fora com ele! Crucifique-o!" "O quê? Crucificar o seu rei?" perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: "Não temos outro rei além de César." Então, Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus carregando a própria cruz. Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: "Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus." O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: "Mude a inscrição de Rei dos Judeus para..." Ele disse: "Eu sou Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: "Em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela." Isso cumpriu as escrituras que dizem: "Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minhas vestes." E foi o que fizeram.
Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha de vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com a lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido o discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? A cruz. Como você enxerga esse momento? Como enxerga a cruz? Qualquer pessoa com o mínimo de senso comum vai ver a injustiça na cruz, vai reconhecer a inocência de Jesus, vai se compadecer com a crueldade das pessoas, dos políticos, dos religiosos, dos capatazes que o surravam, zombavam dele, envergonharam Jesus. Que tortura terrível! Qualquer humano ser fica incomodado, inconformado com esta cena. Mas como um Cristo vê esse texto? Não se tratava de mais uma injustiça dos homens. Não se tratava de mais uma crucificação ou tortura como comumente se via e de diferentes formas se vê todos os dias nos jornais e nas ruas da cidade até os dias de hoje. Não era mais uma injustiça.
A cruz, na verdade, é a testificação, a prova, a confirmação de nossa própria falência. Prestemos muita atenção. Ali estavam 3 instituições importantes: o governo, a religião e o povo. A política se mostrou omissa e indiferente à visível injustiça. A religião se mostrou cruel e perversa. O povo se mostrou ingrato e sanguinário. Não. Nossa redenção não vem da política. A religião não pode nos salvar e a voz do povo definitivamente não é a voz de Deus. A cruz revela nossa miséria. É a constatação de todas as fraquezas humanas reunidas. É a consolidação de todos os nossos pecados e resultado de toda a nossa desobediência. Sim, nós somos o povo que gritava enfurecido, os religiosos que acusavam injustamente e o governo que buscava seu próprio benefício. Você entende que somos nós, que é a nossa própria natureza humana e corrompida, que está em evidência. Jesus foi crucificado, mas a sentença revela a nossa corrupção, perversidade e maldade. Nós precisamos do Salvador, precisamos de Cristo. Passaram-se 2000 anos e a natureza humana permanece miserável e miseravelmente necessitada. Sei que esta é uma visão bem pessoal minha, mas avalie você mesmo. Continuamos totalmente depravados. Nossa política continua interesseira. Nossa religião continua cruel e nosso povo continua sanguinário. Precisamos olhar melhor para a cruz e discernir quem estava lá. Não era um homem sendo injustiçado, era um Deus se humilhando para apresentar um caminho de redenção. Nossa redenção não está na política, não está na religião, não está no povo. Nossa redenção está no Cristo, naquele que se fez Cristo para morrer em nosso lugar. Naquele que, mesmo tendo poder, todo poder, se submeteu a bofetadas, aceitou os espinhos de uma coroa, experimentou ser zombado e ficou completamente nu diante de sua cidade e de seu povo amado. Quando pensamos na cruz, por algum motivo, vemos Jesus com lençóis cobrindo sua nudez. Mas esse texto demonstra outra realidade. Veja com atenção. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Ele ficou nu. Ele foi totalmente envergonhado. Quando pecamos no Éden, ele nos vestiu. Mas quando ele foi levantado, ficou completamente nu. Um Deus nu, pendurado no madeiro. Por amor a mim, a você, a nós. Ele nos vestiu e nós retiramos sua roupa. Esse é o nosso Cristo. Ele aponta um caminho, ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Você entende a mensagem
Agora, olhando para a cruz, você entende o que a cruz revela? A cruz é ao mesmo tempo nossa vergonha e a nossa salvação. Um Deus nu, pendurado no madeiro por amor. Como sua vida pode permanecer a mesma depois desta verdade? Como podemos continuar vivendo do mesmo modo depois desta constatação? Como podemos seguir um caminho diferente da cruz se ele se revelou nela? Pense nisso hoje. Reflita sobre o impacto de um Deus nu, pendurado no madeiro, por amor a você. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.